Mais um importante ministério do governo Lula já tem um comandante, ou melhor, uma comandante. Simone Tebet assumiu a pasta do planejamento. Confira a reportagem de Paula Lobão. A cerimônia de transmissão de cargo da ministra do Planejamento, Simone Tebet, não teve a presença do presidente Lula, mas Tebet fez questão de agradecer o petista pela indicação. Gratidão. Esta é a palavra que eu gostaria que ficasse registrado como a primeira que sai da minha boca, mas especialmente do meu coração e da minha alma neste momento. Gratidão a Deus por estar vivendo esse momento. Gratidão ao presidente Lula pela confiança absoluta de entregar a mim uma das pastas mais importantes, relevantes do governo, do seu governo, do nosso governo, do governo do PT e da Frente Ampla Democrática do Brasil. O destaque ficou pela presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vem sendo apontado como rival de Tebet dentro do governo. A ministra fez questão de fazer um aceno ao colega, que reagiu com surpresa. Imaginem a minha responsabilidade e também honra de estar ao lado do nosso ministro da Fazenda, o mais importante ministro da esplanada, Fernando Haddad, aquele que tem a chave do cofre na mão. Simone Tebet defendeu uma reforma tributária e disse que o Brasil já esperou 30 anos por essa mudança, mas antes compartilhou uma confidência. Aqui eu faço uma confidência. Eu achava que não deveria aceitar o ministério do presidente Lula, porque na realidade, quando aqui muitos falaram, depois do resultado do segundo turno, na mesma hora eu comecei a redigir um manifesto à nação brasileira. E naquele manifesto eu dizia, e o presidente pediu que eu tirasse no manifesto que estava escrito, que eu estava indo no segundo turno, votando e depositando o meu voto, a minha confiança, o meu apoio ao único presidente democrático que o povo brasileiro levou para o segundo turno e que eu não queria, naquele momento, nenhuma condição, nenhum cargo, nenhum ministério. A ministra deixou claro que há divergências entre o pensamento econômico dela e o do PT, mas disse que Lula a convidou para o ministério justamente por isso, pois, segundo palavras da ministra, se referindo a Lula, governo democrático tem que ter pessoas que pensam diferente, porque isso enriquece a democracia. Quando eu abri a minha boca para agradecer e dizer para o presidente que eu achava que havia algum equívoco, porque disse a ele, mas presidente, nesta pauta, ministro Haddad, ministro Alckmin, ministro Esther, nós temos divergências econômicas. Ele simplesmente me ignorou, como quem diz, é isso que eu quero, porque eu sou um presidente democrata. E um presidente democrata não quer apenas os iguais, quer os diferentes para se somar, porque é assim que se constrói uma nação soberana, igual, justa e para todos. Simone Tebet disse que vai colocar os pobres e as minorias no orçamento, mas sem abandonar a responsabilidade fiscal. A fala contrasta com declarações de Lula, que prometeu acabar com o teto de gastos. Bom, girando os nossos comentaristas, temos aqui nesta sexta-feira Roberto Mota e Amanda Klein, começando por você, Amanda, lembrando que hoje há uma reunião dos ministros em Brasília, reunião ministerial, e com a posse de Simone Tebet, ela escancarando algumas divergências. Isso é positivo ou negativo, Amanda? Bem-vinda. Bom dia, Tiago, Adriana Mota, bom dia à nossa audiência da Jovem Pan. É positivo. As divergências, as diferenças numa democracia, como a própria ministra Simone Tebet ressaltou, são sempre positivas e são sempre bem-vindas. Elas existiram, sempre existiram e existirão. Elas só tentaram, houve uma tentativa de que fossem apagadas no governo Bolsonaro, em que todo mundo tinha que dizer amém, concordar em absolutamente tudo com o chefe, senão era imediatamente apeado do cargo, tanto internamente quanto externamente você tinha que ajoelhar naquele altar. E não é necessário fazer isso. Na reunião que selou a ida da Simone Tebet ao Ministério, inclusive uma reunião da qual participaram Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann e outras lideranças do PT junto ao
presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, já houve admissão de que haveria essas divergências e o Lula simplesmente, segundo relatos de pessoas que estavam presentes à reunião na época, disse o seguinte: olha, se houver diferenças entre vocês, se houver discordâncias, vocês venham até mim e quem vai decidir sou eu. Quem dará a palavra final sou eu, presidente da República, que vou dirimir essas dúvidas e definir as diferenças. Então, ótimo. No governo Fernando Henrique Cardoso, a gente lembra que havia duas alas na equipe econômica. Uma era desenvolvimentista, representada pelo José Serra, ministro do Planejamento, e outra ela era a ala chamada monetarista, representada por Pedro Malan, então ministro da Fazenda. E o governo assim seguiu. Às vezes essas diferenças se tornavam públicas, havia um embate entre essas alas e em seguida assumia-se uma política pública, uma linha econômica e isso era seguida por todo o governo. É assim que deve acontecer com Simone Tebet. Agora, isso guarda também alguns simbolismos. Quais são eles? Ela, obviamente, é uma presidenciável para 2026. E a rivalidade com Fernando Haddad talvez se dê principalmente nessa fronteira, nesse âmbito, de que os dois são candidatos em potencial à presidência da República na próxima eleição. Outra coisa, a Simone Tebet, ela simboliza a frente ampla que foi formada para dar vitória a Lula e também para governar. Portanto, ela é uma figura imprescindível para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e quase foi preterida na montagem do ministério. Vocês lembram que o que ela queria antes era o Ministério do Desenvolvimento Social, que acabou entregue a Wellington Dias, senador eleito e ex-governador do Piauí, por pressão do PT, porque o PT disse, olha, não, esse é nosso cartão de visitas, o combate à fome, o combate à desigualdade, é importante que essa pasta fique nas mãos do PT. Portanto, sobrou a Simone o Ministério do Planejamento. O seu grande objetivo é fazer o que os economistas chamam de spending review, que numa tradução livre seria uma espécie de revisão de gastos, revisão de políticas públicas, quais gastos são essenciais, quais políticas públicas funcionam, isso é importantíssimo fazer, e quais não funcionam e devem ser, portanto, remodeladas ou simplesmente abandonadas. Tudo isso esteve presente no discurso de Tebet de ontem. Portanto, ela terá um grande desafio. Primeiro, aos fazer ouvir nesse governo, porque ela não é uma petista de carteirinha, pelo contrário, ela traz consigo uma visão muito mais liberal, e outra é construir a sua imagem também como candidata em potencial em 2026. Mota destaca o que é do discurso de posse de Tebet e também expectativa para a reunião ministerial. Eu achei, bom, primeiro, bom dia, Diana, bom dia, Amanda, bom dia, Tiago, bom dia, nossa audiência. Eu achei curioso o tom que ela usou no discurso, né? Foi como alguém que ganhou um presente no amigo oculto. Ela disse que, inclusive, que teria aberto o envelope e quando descobriu que lá tinha lá dentro o Ministério do Planejamento, veja que coisa, né? Lá dentro do envelope tinha o Ministério do Planejamento e ela ficou muito surpresa. Bom, se ela ficou surpresa, imagine a gente, né? Ela chegou a declarar que acreditava que tinha havido um equívoco. Eu tenho certeza que muita gente pensa da mesma forma, porque entregar uma das pastas mais importantes do governo a uma pessoa que diz abertamente que tem discordâncias importantes com o governo exatamente nessa área, isso não é diversidade, essa palavra fofa que se usa para tudo, isso é falta de bom senso. Essa declaração, as divergências em uma democracia sempre existiram e sempre vão existir. Ora, quem diz isso está confundindo duas coisas que não têm nada a ver. Uma coisa é a base política ou base eleitoral. Aí a diversidade, as divergências são uma coisa boa, podem somar, enriquecer. Outra coisa é a equipe econômica. Você montar uma equipe econômica com pessoas que já entram dizendo que tem divergências declaradas e importantes. Essa equipe econômica é formada por pessoas cujos atos e decisões vão afetar a vida e o futuro de milhões de brasileiros, né? Qualquer pessoa com o mínimo de experiência em gestão de equipe, não precisa nem ter experiência em governo, basta ter sido gerente, diretor, presidente de alguma empresa, sabe que isso é receita de desastre.